Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito das crenças religiosas, crenças populares da humanidade. Hoje eu quero falar sobre uma discussão que eu ouvi num programa de TV, na Vejam Só, duas pessoas debatendo a respeito da natureza do homem, ou seja, mortal ou imortal. Ali sempre na Vejam Só, no programa Vejam Só, na RIT, sempre ali é convidado pessoas para debater a respeito de questões religiosas, né? Questões religiosas. E ali o assunto foi a imortalidade da alma ou a mortalidade. Ali tinha duas pessoas, um defendendo a imortalidade e dizendo que tinha base bíblica, e o outro defendendo a mortalidade, dizendo que também tinha base bíblica. Eu sei que todos os dois ali são o que teísta, né? Teísta ou segue a filosofia teológica. Acredita em Deus, são monoteístas, são monoteístas. Então, a filosofia é o que? Teológica. Mas também tem um pouco da filosofia metafísica, né? A questão da alma imortal, ela é metafísica, né? Ela é metafísica. Metafísica é aquilo que está além da física, né? Aquilo que não é observável. Uma filosofia mais subjetiva, ensina mais a questão imaginária, a questão do imaginário. Não é questão objetiva, não é aquilo que você tem uma comprovação, né? Que você pode perceber a questão de uma alma imortal. Então, o outro, mesmo seguindo a metafísica, ele nega a questão de uma alma imortal, de que o homem tenha um ser dentro de si e que sobrevive à morte, ou como falou Sócrates ou Platão, que o homem tem uma alma que está presa dentro do corpo, e que o corpo é a prisão da alma, e ela encontra essa liberdade depois da morte do corpo, essa alma sai. Essa é a filosofia grega que muitos judeus e também cristãos assimilaram essa ideia da alma imortal, e isso está aí mais no Novo Testamento do que no chamado Velho Testamento, que é nas escrituras hebraicas, né? Que não é Velho Testamento, para os judeus não é velho, é chamado as escrituras hebraicas. Então esse ensinamento da alma imortal, ela tem mais uma base na Bíblia, nas escrituras gregas do povo cristão, dos cristãos, né? Aí há uma miscelânea entre essas questões. Mas vamos voltar ao caso dos dois que estavam ali debatendo. Um defendia que o homem é mortal porque lá no livro dos Gênesis, ali naquele relato fictício da criação, Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, ou espírito, e ali o homem passou a ser uma nefesh hayah, ou seja, uma alma vivente. A palavra nefesh, traduzida para o português, é alma, né? É alma. No hebraico, no grego é psique no grego. E no português, alma, né? E aí a nefesh hayah é aplicado a todo ser que vive, a todo ser vivente, não só ao ser humano, mas também aos outros seres que vivem, a todo ser vivente, o cachorro, o gato, o leão, todo ser que vive, né? É chamado alma vivente, o ser que vive, a nefesh hayah. E já o outro acha que só quem tem a alma
Só que a alma o que defende a alma imortal, acha que só quem tem alma é o ser humano. Que o ser humano tem algo diferente dos animais. Tem algo diferente dos animais e que ele quis dizer que Deus colocou espírito no homem. Espírito, a palavra espírito vem do hebraico ruá, que para o grego é pneuma, que quer dizer fôlego ou alento, ou sopro, fogo, alento ou vento. Então Deus soprou o vento para dentro do homem, né? Mas ele esquece de falar da consciência do homem, que é o cérebro, que toda a consciência está no cérebro da pessoa. E por isso ele não quis entrar muito ali, porque a Bíblia não fala muito de cérebro, né? A Bíblia fala de coração, acha que tudo é o coração que ama, é o coração que entristece, né? É o coração que se apega. Então a Bíblia, como é um pensamento antigo, o conhecimento é antigo, não tinha conhecimento de que o cérebro é que ama, o cérebro é que todo sentimento está no cérebro e não no coração. Então quem segue a Bíblia já vai seguindo de maneira antiga e um pensamento antigo, de visão antiga, que não tem muito fundamento. Mas vamos à questão da imortalidade ou mortalidade. Então, nesse debate ali, um mostrava que o homem é mortal, o outro dizia que o homem é imortal. E tinha suas bases dizendo que no versículo que Jesus falou, não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e destruir a alma. Então, se a alma pode ser destruída, ela pode ser extirpada, extinguida. Então, ela não é imortal. Ela pode ser também destruída. O que está defendendo a mortalidade tem mais base. De que o homem, a alma que pecar, é essa que morrerá, o outro falou. E eu também já estudei esse assunto, porque já fui religioso, estudei esse assunto e entendi que se a pessoa quiser basear dentro da Bíblia, tem mais base para o ser mortal. Apesar de que no Novo Testamento já tem uma influência da filosofia grega na mente de Paulo. Paulo já é um camarada místico, né? Fala mais do misticismo, da coisa do interior, espírito, alma, essa questão corpo, alma e espírito, isso aí já é mais um misticismo, já é mais aquela questão como eu falei, da filosofia metafísica. E Paulo, como foi um estudioso, como diz a história que foi um estudioso, e ele já tinha essa influência do ensinamento grego, né, dos pensadores, dos filósofos da Grécia, né, de Patrão, Sócrates, esse pessoal aí. Então o Novo Testamento já dá mais para você ficar assim, naquela dúvida por causa da questão da metafísica. Paulo lá fala lá num texto lá da Bíblia, lá do livro de Coríntios, dizendo que o camarada lá que estava em pecado, que estava vivendo uma vida marital com a sua madrasta, Paulo disse que era para expulsar esse camarada da igreja. Expulsa esse camarada, que esse camarada está cometendo um pecado que, segundo a Torá, não é aceitável. Então leva ele, entrega ele para a destruição da carne, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo achava que tinha algo que a carne ia sofrer e tal, mas que tinha algo no homem, o espírito, o outro chama de alma, que podia viver separado do corpo, que esse espírito aí ia ser poupado para viver em outra dimensão. A carne não, mas o espírito sim. Então isso aí é um ponto de vista de Paulo que segue uma filosofia metafísica, mas que não tem uma comprovação, porque ninguém vê espírito. A palavra espírito é ruá no hebraico, pneuma no grego, que quer dizer fôlego, sopro ou alento. Não fala nada de questão de uma entidade que pode viver separada do corpo, que ele tem a cabeça, que tem um braço, que tem uma boca, que tem nada disso. O espírito não se refere a nada disso, como muitas pessoas acreditam aí. Então, nessa questão de alma e de espírito, nesse debate ali, eles não iam chegar nunca num denominador comum. E não chega num denominador comum, porque cada um tem a sua visão no livro Bíblia. O livro Bíblia. Uma parte que é moderna, que é as escrituras gregas, que já tem influência dos gregos,
que foi escrito em grego, e outra parte que segue o hebraico, que é uma cultura mais assim milenar e que não tinha muito conhecimento dessa questão do cérebro da pessoa, mas falava mais do coração, que as emoções estão no coração e não no cérebro, né? Aí é outra confusão. Então, quer dizer, eles não iam chegar, eu falei com o rapaz, ó, nunca vão chegar a um denominador comum. Todos estão baseados aí, os dois estão baseados no mesmo livro e não há concordância. Porque o ensinamento da religião, religioso, é esse. Cada um decide o que é certo e o que é errado. Quem está certo e quem está errado. E, fazendo o resumo, não vai estar nenhum certo, porque um diz que o outro está errado, eu que sou certo, e assim vai seguir sucessivamente. Se a moral fosse depender da religião, nunca chegaríamos a um denominador comum a respeito do que é certo e errado. Só se pode chegar a isso através do ensinamento científico, que não é absoluto, mas que é relativo, a moral relativa. Então a ciência ensina isso, o relativismo. E não a questão do absolutismo. Então não chegaram e não vão chegar a lugar nenhum. Então, o que a ciência acha a respeito dessa questão do ser humano, da natureza do homem? Segundo a ciência, o homem não é dualista. A neurociência e aqueles que seguem essa linha do monismo, o homem é mono. Eu sou monista, eu acredito num corpo com cérebro. Eu não acredito num corpo e mente, como se a mente fosse uma entidade que pudesse viver fora do corpo, separado do corpo. Acredito, como os neurocientistas acreditam, que a mente é o cérebro em atividade. É aquilo que o cérebro faz. A mente é aquilo que o cérebro está fazendo. Mesmo quando estamos dormindo, nosso cérebro está em funcionamento. Então nós temos mente, por causa do funcionamento do cérebro. É o cérebro em atividade. Sem cérebro não há mente, não há atividade. Sem cérebro não há mente, não há atividade, não há consciência. Não há consciência. Então não existe corpo e mente, existe um corpo com cérebro. A mente faz parte do corpo, porque a mente é o exercício do cérebro. Então, não existe alma imortal, entidade que sobrevive à morte do corpo. Quando o homem morre, morreu o homem completo. Quando o ser humano morre, morre completo. Quando morre um cachorro, um gato, morre completo. Então, eu estou vivo. Eu morri. É assim. O que sobrevive de mim, eu sobrevivo, ou seja, na memória daqueles que me conheceram, daqueles que ainda se lembram de mim e que não querem deixar eu morrer por completo, porque lembram-se de mim. Os meus familiares. Vivo também na vida dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos e bisnetos. Também vivo. Porque uma parte dos meus genes estão 50% nos meus filhos, 25% nos meus netos, 12% nos bisnetos e assim sucessivamente. Assim ensina a ciência evolucionista e os neurocientistas. Então é isso aí. Então vida após a morte seria bom. Alma imortal ou vida após a morte seria bom. Mas é melhor viver uma realidade do que viver uma fantasia. As pessoas na religião teológica e metafísica que estão se dedicando a um ser sobrenatural que se intitula de Deus ou a força impessoal, nessa esperança de uma imortalidade, estão enganados. Estão deixando de se dedicar ao outro ser humano, de fazer o bem a outro ser humano, de
viver para outra, de fazer o bem sem esperar retribuição. Porque aquele que é altruísta, ele faz o bem sem esperar retribuição. Faz porque ele se sente de fazer. Tem empatia para fazer o bem. Mas tem muitos que faz por egoísmo. Porque aprendeu no ensinamento teológico de um Deus que tudo vê e que irá recompensar essa pessoa. Então não é por altruísmo, não é por amor, mas simplesmente por egoísmo, em busca de uma recompensa, por interesse. Porque a religião teológica isso ensina, que a pessoa vai ser recompensada. Então, motivado pela recompensa, eles se dedicam a fazer prosélito, a sair de casa em casa, a se sacrificarem, para no futuro ter uma recompensa de um Deus que é simplesmente questão da fantasia do ser humano, da criação do ser humano. Então, as pessoas deixam de se dedicar uns aos outros, de viver esta vida, que é a única que nós conhecemos, porque de acordo com a ciência, não existe vida inteligente, não se tem conhecimento de vida inteligente fora da Terra. Então a única vida inteligente que se tem aqui no planeta Terra. O único ser que se preocupa consigo mesmo, que pensa a respeito de si mesmo, é o ser humano. Então é isso aí. Vida imortal? Imortalidade seria bom. Mas é melhor viver a realidade do que uma fantasia. É melhor nos dedicarmos uns aos outros e fazer o bem por altruísmo, por amor, e não por egoísmo, e não no sentido de, na motivação de querer uma recompensa, ou aqui agora ou no futuro. O que a religião teológica e metafísica ensina é uma recompensa para o futuro, para depois da morte. Mas isso não é confiável. É melhor você viver a realidade do que viver uma fantasia. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Boa tarde, boa noite, bom dia e passe bem.